estamos aqui mais uma vez com um podcast com um assunto super interessante. Eu sempre digo a vocês que eu trago assuntos pertinentes e diferentes, né, para o nosso mercado. Temos aqui dois empresários, Silvia, da Suji Vidros, que é parceirona de Sérgio, mas Sérgio não veio. Diz que quando o diabo não vem, manda o secretário, né? Fazendo uma brincadeira aqui para descontrair. Então, veio o Gustavo, filho deles, que veio acompanhando Silvia, mas como o Gustavo já é um empresário, eu disse, vamos entrar na roda aqui e começar um bate-papo a três, que acho que vai fluir bastante. O foco seria a paixão pelo vidro, que já é o forte da família, de Silvia e Sérgio, que são super atuantes. Nós temos aqui um painel que depois vamos mostrar, lindo, que eles nos mandaram, do vidro oxidato. E aí, logo depois, nós vamos seguindo o assunto. E aí, Silvia, eu lhe perguntei há quantos anos você está nesse mercado e como é que a coisa surgiu para você. Quem começou foi Sérgio ou vocês já começaram juntos? Oi. Celeste, eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz. Seu canal realmente é bastante aconchegante, né? Os assuntos bem interessantes. Então, é um prazer estar aqui. Muito Prazer obrigada. é nosso. Então, a pergunta, a Suji, ela tem 15 anos, né? Tudo começou com o Sérgio. O Sérgio, ele é sergipano, ele não é baiano. Sim. E o tio dele, também sergipano, já estava aqui na Bahia e tinha uma vidraçaria. E quando ele tinha 16 anos, o tio dele pediu para a irmã, né? Para deixar ele ir trabalhar aqui, vir Nossa. trabalhar aqui. Aí a irmã deixou, veio conhecer, né? Para ver como é que funcionava e Claro. deixou. E nisso, o tio de Sérgio é padrinho de meu irmão. Sim. E mora na mesma rua que eu morava. Morávamos na mesma rua. Então, foi aí que eu conheci Sérgio. Começou essa conexão por aí. Começou por aí. Nós já tínhamos uma relação com o tio dele, aí ele veio morar com o tio. Aí a gente começou a conhecer, as famílias criaram amizade. Aí Sérgio ficou trabalhando 5 anos com esse tio. Depois, mais 5 anos em uma outra empresa em Camaçari, no centro de Camaçari. E foi quando a gente já estávamos juntos, já morávamos juntos, já tínhamos Gustavo. Gustavo já tinha 3 anos de idade. Que legal. Ele saiu dessa empresa e ficou trabalhando na casa de um primo, tipo, atendendo alguns clientes sem empresa, né? Fazendo autônomo. Autônomo, isso. E aí ele fazia as fabricações com máquina emprestada, ia fazer a instalação até com o carro de uma prima minha. É uma coisa boa isso, né? Isso, Guerreiro. Aí, Gustavo já tinha 3 anos, aí a gente passou, indo pro centro, né, lá em Camaçari, a gente passou numa rua que estava alugando um espaço. Aí ele foi e mostrou pra mim a vontade que ele tinha. Aí eu, vamos alugar. E Mulher sempre, eu digo que não é por trás, é do lado ali, né? Dando do força. lado. Aí foi quando tudo começou. Nós éramos muito jovens, eu tinha o quê? Na época, acho que eu tinha 19 anos, tinha 19 para 20 anos. Nossa, bem jovem. Que a Suji Vidros tem 15 anos e eu tenho 35. Então eu ainda ia fazer 20 anos na época. Aí a gente alugou o espaço. É até o mesmo espaço que nós estamos hoje, né? Hoje nós já adquirimos o espaço, já ampliamos. Mas era uma loja pequenininha, né? Eu vi na internet, pesquisando um pouco sobre a Suji, a trajetória, e eu vi que era um espaço, uma biboquinha, como a gente chamava no passado, mesmo, né? Uma biboquinha de 40 metros quadrados, bem Que pequenininho. maravilha. Uma garagem, praticamente. Uma garagenzinha. Isso, uma garagenzinha. Assim, eu ficava na frente no atendimento e tinha uma divisória que separava a produção. Então, quando tinha cliente, a gente tinha que parar a produção. Oh, meu Deus. A equipe tinha que parar de produzir. Nosso serralheiro, que da época estava com a gente, está com nós, né? Com a gente até hoje, que é galego, ele está com a gente até hoje. Coisa foi boa, nosso né? primeiro serralheiro. Esses operários bons que vestem a camisa, né? É um profissional muito bom e a pessoa também, né? Muito boa. Então, está com a gente até hoje. E assim que começou a surgir vidros, bem pequenininha, só que a gente foi sempre buscando, né, de se desenvolver. Eu não tinha experiência nenhuma. Meu único trabalho antes era babá da afilhada de minha prima, né? Porque tinha que ficar com ela, eu tomava conta, era meu trabalho. Então, ali foi a minha primeira experiência de trabalho. Eu fui procurar estudar, que eu não tinha muito conhecimento. Então, vamos fazer um curso, era muito jovem. Fui fazer um curso de administração, fui fazer curso de informática, uns cursos menores. Depois eu fui entrar na faculdade de administração. Mas muito bom, né? Porque para você ser uma
Empresária, você tem que saber administrar, né? Para a coisa andar Isso. direitinho. Porque eu já tinha Sérgio que tinha o conhecimento, o know-how, né, do Claro, mercado. específico, né? Expertise no A assunto de parte da vidros. produção já não tinha muito o que me preocupar, porque ele já vinha de 10 anos de experiência. Sim. E ele sempre entrava em todos os aspectos assim da empresa, se envolvia em muitos processos, então ele tinha muito conhecimento, muito know-how. Ele é muito comprometido, Sérgio, né? Inclusive, nós fizemos uma visita à Norvidros, né? Sim, a Que vocês fábrica. trabalham com a beneficiadora Norvidros, não é Sim, isso? sim. Que Luiz é um exemplo também, né? A De Luísa persistência, guerreira também, né? Eu fiquei encantada com a trajetória dela, né? E nesse dia, Sérgio estava, né? Sim. Mostrando tudo, apresentando também, ajudando ela a apresentar toda a fábrica, a produção, e ele é embasado, sabe tudo, preparadíssimo, né? Ele entende bastante e você vê que ele gosta, né, do que ele faz, Gosta. que ele fala com amor, ele Fala com amor. entende, né? E que com a gestão- propriedade, que é com mais propriedade. interessante, né? E eu sempre comento até no Instagram brincando com ele, porque ele não para, né? Eu digo, é um blogueiro, eu fico brincando, porque ele terminou o serviço ali, ele já faz uma gravação e muito boa, né? Uma gravação bem Espontânea. explicativa, né? Bem embasada. Os clientes já ficam na expectativa, né? Quando Isso. fecham a obra com a gente, já fica ali acompanhando. Ah, vou ver um pouco do processo do meu produto, vou ver o Isso. material chegando, vou ver fabricando. Exatamente. Ele fala muito bem, eu acho isso bacana. Porque torna a coisa mais informal. Com Porque certeza. quando você bota o dono falando, é outra história, né? É. É diferente de você contratar a pessoa, decora esse texto aí que eu vou fazer aqui uma gravação, né? Então a coisa flui, né? Flui bacana, o pessoal gosta bastante. E ele acabou que se identificou, né? Total, ele domina hoje numa boa. Não precisa ter ninguém ali falando por ele. Não, Não precisa. verdade, ele domina. Porque é um segmento bom, bacana, né? Um trabalho assim gostoso de se fazer. Eu mesmo criei paixão, minha única experiência de trabalho, né? Eu procurei me especializar, estudar. A gente participa de todas as feiras do nosso segmento, nós vamos. Eu acompanho vocês também, né? Vocês sempre estão participando, se atualizando, né? Isso. E sempre estão sendo premiados também, eu sempre vejo. Já ganharam vários prêmios, né? Vários prêmios. O último agora foi o da Abravidro, né? Foi um prêmio bem especial mesmo, né? Bacana. Foi bem bacana, bem Pois legal. com uma Nós trajetória não muito longa ainda, porque 15 anos ainda não é uma longa trajetória, né? E vocês já estão alcançando, né? Para quem Grande começou com voos. 40 metros quadrados, com máquina emprestada, a gente ia buscar. Eu vinha para Salvador para pegar material com ele de ônibus. Depois, quando a gente adquiriu uma moto, eu vinha de moto. Então, nós começamos bem assim. Tem um amigo meu, que foi meu professor na faculdade de marketing, Ricardo Neves, que ele fala que a gente começou do negativo, não foi nem do zero. Essa foi boa. Aí não foi nem um limão, limonada, foi meio limão. Vocês começaram do negativo, porque como ele era amigo da família da parte de Sérgio, então ele acompanhou o Sérgio desde o início. Desenvolvimento, desde quando coisa ele ainda boa. trabalhava com o tio. Então ele foi vendo a evolução. Eu, não, vocês não começaram do zero, foi do negativo mesmo. E hoje a empresa conta com quantos funcionários, Silvio? Direto, 32 colaboradores. Nossa, 32 colaboradores direto, ainda tem os terceirizados, que sempre quando a gente precisa, né, pegar algumas obras específicas, a gente está contratando os terceirizados. Você trabalha com todos os tipos de vidro, né? Sim, O vidro temperado, o espelho, o laminado. comum, todo tipo de espelho, os vidros especiais também, o Extra Clean, que é um vidro que está saindo bastante, né, que ele tem uma transparência. Então, nós trabalhamos com todo tipo de vidro. E vocês atingem a região metropolitana toda, né? Toda, Camaçari hoje, a sede, a gente atende mais as empresas. A gente atendia muito polo. Logo quando começou a surgir vidros, nós atendíamos muito polo ali de Camaçari. Sim. A Cetrel, a Mantep, o polo petroquímico. Sim, porque ali é um celeiro também, né? De Isso, boas empresas. Aí, com o tempo, foi diminuindo um pouco a demanda e a gente foi se despertando para o mercado de alto padrão, né? Foi começar a conhecer os De luxo. arquitetos, fazer parcerias. Aí, hoje, nosso foco maior são essas esquadrias de alto padrão, essas casas, muito que tem na Orla. Aqui em Salvador Muito também. vidro, né? Estamos usando agora muito vidro. E hoje estão muito na moda dos arquitetos colocar aquelas portas de Big Porter, né? De 6 metros de altura. Pé direito duplo, né? E Isso. as portas ficam muito imponentes, né? Imponente, muito lindo. Eu não sei como é o funcionamento, eu ainda não usei. Mas eu noto que, sendo bem feita por uma empresa séria, o funcionamento não se compromete com o tempo. Tem até alguns vídeos de Sérgio no Instagram dele empurrando a porta com o dedo, né? E fazendo um vídeo mostrando que é leve. Por mais que tenha 6 metros de altura, 6,80, ela é leve porque o que vai dizer é a forma como ela é fabricada, os acessórios que nós utilizamos, Exatamente. pivô, roldanas, que tem que ser capacitado para aquele tipo de porta. Para o aquele peso, isso, exato. Pra Isso o eu digo, peso. tudo é importante você especificar corretamente, né?
Sim, com certeza. O tipo de perfil muda, quando a questão da altura a gente tem que usar um perfil mais robusto. Então, Claro. tudo isso tem que ser estudado, né? Estudado. Tem norma para tudo. Nossos fornecedores Vocês têm um também dão projetista catálogo. também, né? Bom também. Temos um projetista que faz todos esses cálculos, então a gente faz tudo, trabalha tudo dentro da norma. E agora vocês estão entrando já nesse mercado de luxo, já entraram em Casa Cor, Casas Conceito esse ano, né? Sim, esse ano nós entramos em Casa Cor e Casa Conceito ao mesmo tempo. Quase Bastante enlouquece. ambiente, foi. Foi assim, a primeira viagem, mas foi... Mas foi bom. Demos conta, mas sinceramente... Deram conta. Quase enlouquece No fim, mesmo. vocês fizeram também um evento muito bacana de confraternização, que ficou... Ah, estreitou mais a relação com os profissionais, né? Sim, Os sim, empresários sim. também. Foi muito feliz nosso evento. Nós, nesse ambiente, nós acabamos criando relações com os arquitetos, Laços, né? né? Muitos viraram amigos. É uma galera muito boa, muito Por bacana. isso que participar em evento é legal, né? A gente termina se aproximando mais, né? Sim, Chega junto. conhecendo, né? Porque antes era só aquela formalidade profissional. É. E aí, quando a gente começa a ter uma proximidade, Eu- conhecer as dores, né? Ele passa a conhecer as nossas, nós passamos a conhecer as deles, É. compartilha. É Essa bom. troca de experiência, né? Essa troca de experiência é bom porque acaba aproximando, a gente acaba se entendendo mais, né? Sim, com certeza. É legal, Relação compreendendo. bem melhor. Pois é, e eu incorporei Gustavo aqui no grupo, no bate-papo, porque quando ele chegou, além da aparência que é muito similar a Sérgio, eu perguntei se ele já estava dentro da empresa de vidros, né? Mas, para minha surpresa, ele ainda não está, mas já é um empresário, né? Então, Ainda. Ainda, ó, Gustavo. ainda, pois é. Mas ele já está se preparando aí para esse meio empresarial. Aí eu quero que ele me fale um pouquinho sobre... Ele já tem um trabalho interessante, né? Tem também um podcast. Sim, sim. Então, Eu quero que você me fale. muito prazer, né? Muito obrigado por estar Nada, foi pelo um prazer convite. meu. Foi espontâneo porque realmente eu não estava Foi, preparado, foi. mas assim, de fato, a gente tem toda uma estrutura que a gente está construindo, tem mais de 2 anos que a gente tem um podcast, atualmente a gente tem projetos de branding, lançamento, movimento, com pessoas de até fora daqui da Bahia, de São Paulo, Curitiba, que a gente estrutura projetos para, de fato, gerar demanda, né? Sim. Gerar demanda constante. Então, assim, desde os meus... Quantos anos foi que você recomendava livros de... 15, Desde os meus 15 anos, Olha. até antes que ela 14. me iniciou a fazer leitura, né? Foi no meio da pandemia. Isso desde criancinha, mas quando tudo começou, você tinha 14 anos. Essa Essa faixa. parte mais específica, né? Eu dei um livro para ele de Flávio Augusto, Geração de Valor, um livro Isso. preto, que eu ganhei até, fui para uma feira em São Paulo e a gente foi visitar uma prima de Sérgio e o marido dela me deu esse livro. Foi. Aí eu coloquei Gustavo para ler, aí Flávio Augusto dava algumas dicas para adolescente, né? Tinha adolescente perguntando, Boa. aí uma coisa que ele falava era que uma coisa que ele não indicava era ser CLT, fazer a carteira de Trabalho. trabalho. Tá vendo? Aí Gustavo aprendeu isso. Porque se Pronto. acomodava, né? Vamos dizer assim, naquele trabalho e não criava nada, né? Aí nesse ele veio sentido. com a conversa logo após ler o livro, acho que tinha 15 anos já. E aí ele veio com a conversa de que ele não ia ter carteira de carteira de trabalho. nada. Não ia ter carteira de trabalho, nem ia ter. Daí comecei a me desenvolver, né? Eu fui Sim. no YouTube entender o que é que funcionava na internet, o que é que dava certo. Então, nesses últimos 3, 4 anos, né? Eu fui me Sim. desenvolvendo nesse contexto ou seja, desde os 15, eu tenho 19 hoje, para entender o que é que de fato dá certo na internet. Daí eu fui entrando em algumas áreas de social media, tráfego pago, fui entendendo a história e hoje eu sou diretor de marca. Olha que bacana. Isso, então atualmente eu gerencio marcas para fazer com que ela tenha uma demanda constante e uma relevância em 4 capitais, né? O capital, além do financeiro, o capital social, erótico e o capital de branding, né? Sim. Que é o quão atrativa a sua empresa é. Sim. E quando eu falo erótico não é sobre questão sexual, é sobre a questão de você ser atraente, Sim, a empresa ser atraente. eu sei. Erotizar aquele produto. Exatamente, exatamente. Então, assim, de fato, toda a nossa construção atualmente tem um time, né, com pessoas, analista comportamental, designer, editor de vídeo, estrategista de marketing, para estruturar a maior relevância possível para as marcas, né, Sim. ao redor do Brasil, aqui como um todo. Enfim, e no meu processo de aprendizado foi desde a infância, né, minha mãe começou me estimulando com os livros, como ela comentou. Isso é muito bom. Cultura é tudo, né? Eu digo sempre, é tudo. É. É uma cultura intelectual, né, também, de você Sim. ver novos ares. Então, assim, e quando veio a pandemia foi uma oportunidade, que eu vi que eu tava em casa, né, tipo, 100% em casa, e eu falei, nossa, tem algo que eu posso fazer aqui. Aí eu comecei a me desenvolver. Foi assim. Eu digo sempre que são males que vêm para bem, né? Então, o que eu noto aqui é muita gente pós-pandemia
surgiu com outro tipo de desenvolvimento, entendeu? Sim. Você tem uma atividade, mas se viu cerceada daquela atividade ali, né, presencial, porque ninguém podia se encontrar, e começaram a desenvolver outras, né? Sim. Mas sua empresa é virtual ou é física? 100% virtual. A gente tem Olha. estudo 100% virtual. O único lugar físico que a gente tem é um podcast, que é lá na Torre América, do lado do Salvador Shopping. Mas o podcast surgiu depois, né, dessa sua Sim. empresa de alavancar as marcas, né? Na verdade, o podcast, quem é meu sócio, ele já tinha a ideia, só que ele demorou um tempo, né? Porque ele tava com uma demanda de transição de carreira, ele é advogado, aí virou terapeuta, todo esse processo. Daí ele falou, vamos abrir um podcast. Daí a gente montou um time, né? Uma estrutura, ele investiu na estrutura, todo um processo para que a gente trouxesse pessoas relevantes. Então, atualmente tem quase 30 episódios e estamos iniciando, né? Progredindo. Bacana. Nós aqui estávamos conversando, a gente já está em torno de 50 e alguma coisa. É bem grande, muito tempo. Nós surgimos em março, por conta do lançamento de um documentário da minha vida profissional, que foi feita pela produtora Cara de Rã. E aí nos demos bem durante um ano filmando, né, várias coisas minhas e tal. E aí quando acabou que lançamos na Casa Cor do ano retrasado, aí veio essa conversa. Por que você não abre um podcast? Eu disse, mas já tem muito podcast, não vou me meter nisso não. E meu marido é comunicador. Aí foi um dos motivos até que eu me animei mais. Ele é comentarista esportivo, além de economista. Além de economista. Aí engatilhou, eu digo, bora. Mas só que ele ainda não se animou a ter o canal dele, que ele tem um canal de entrevista chamado Baianíssimo. Legal. E que ele faz pelo Instagram, né? No esquema de live. E aí eu montei. Mas montei assim, para até outros canais, o que está aberto também, né? Como eu estava até falando com sua mãe, dela ter o canal da própria Surge Vidros, né? Que pode ter aqui, pode ter com vocês, né? Tem o canal dela. Sim. Eu acho muito interessante, né? E acho uma coisa muito de divulgar o seu produto, né? Diferente daquela propaganda tradicional, né? Com certeza, fora que isso traz muito mais relevância e conexão com as pessoas, né? Não só no lado profissional, mas você tem um vínculo de fato com a pessoa. Isso. Eu até tinha falado com ela sobre isso, né? Da gente abrir um praço de vidros, né? Trazer pessoas que realmente têm uma certa conexão com a área de vidros, obras, que é muito relevante. Trazer as beneficiadoras, os profissionais parceiros, né? Os próprios, como eu digo, o próprio funcionário modelo. Colaboradores, verdade. Ele ter voz também para falar, o próprio cliente satisfeito, né? Poder falar, né, dar um depoimento. Então é muito melhor do que aqueles videozinhos que, né, fica, acho que é mais conteúdo, né? Mais embasamento. Sim, fora que eu acredito que eu tenho uma conexão muito forte com o emocional. Eu sinto que você abrir a boca às vezes salva a vida de alguém. Muita gente, às vezes fala uma mensagem que alguém que passou por algo que ela precisava ouvir, ela começa a ter uma percepção diferente e às vezes estava desanimada, estava até querendo desistir da vida, passa a mudar isso. Né? Tanto... Empreendedorismo, né? Que eu acho bacana. Por exemplo, você ouviu um depoimento de ser um jovem, né? Pronto, tá ali em casa, começa exatamente a se estimular, a pesquisar, entendeu? É como você diz, a coisa da carteira assinada acomoda muito. Eu tive carteira assinada logo jovem, né? Mas sempre fui muito angustiada para ter o meu próprio negócio. Aí eu comecei numa grande construtora aqui, em que eu, como estagiária, estava na obra desse empresário. Aí ele me chamou, gostou da minha postura profissional. E aí me contratou. Antes de sair da faculdade, eu já estava contratada, né? Desde muito nova. Novinha, com 19 anos. Ai, que legal. Foi. Aí fui para lá e aí ele me disse, você vai ficar à frente da empresa, do departamento técnico. Imagina, eu novinha, eram 10 homens e eu de mulher. Nossa. E aí sofri horrores, né? Foi bem desafiador. Imagina, desafiador mesmo. Total. Por isso que eu depois quis fazer a minha trajetória, até para deixar aí para os futuros profissionais e os netos e a família que vem pela frente aí. Então, era terrível. Eu sofria bullying, mas nunca liguei. Eu sofria assédio, nunca liguei. Nunca dei importância, nem nunca exaltei. Fui seguindo meu passo, né? Sempre na constância. Sempre. Aí até que eu disse, não vou ficar empregada, não consigo. Aí disse a ele, eu vou montar o meu escritório. Aí montei até com um arquiteto amigo meu, que era meu vizinho da rua, né? E sempre nos demos muito bem. Mas chegou uma hora que eu disse a ele, não quero mais ficar aqui, vou abrir o meu. Aí me desliguei desse meu amigo, continuamos amigos até hoje. Ainda desenvolvo algumas coisas quando ele precisa. Aí montei o meu. Então segui assim, tive carteira muito pouco tempo. E não gosto, eu realmente não gosto. No período agora de ACM Neto, ele me convidou e eu fui Secretaria de Saúde do município e toquei lá muitos projetos, uns 300 requalificações nós fizemos.
Mas assim, eu vou ficando agoniada, entendeu? Eu fico presa ali no momento que não é necessário estar preso. O negócio de carteira assinada é esse, entendeu? Porque no momento que você pode aproveitar uma outra oportunidade, às vezes você está preso e você pode estar expandindo. Exatamente. Dá essa liberdade, né? Por mais que a responsabilidade também é grande, até um pouco maior, né? É. Mas é gostoso essa liberdade. E quanto mais liberdade, eu digo que é a liberdade vigiada, mais você se sente responsável por aquilo, né? Sim. Então, o ruim do empregador é essa coisa, daquele horário, é aquele regime fechado, quando você pode estar fazendo outras coisas ou até prospectando para a própria empresa, Se né? tivesse uma flexibilidade, né? Com certeza ia ser bom para os dois lados. Dois lados. Arrumando, né? Combinando, fazendo Exato. tudo certinho. E a coisa, às vezes, de um superior a você ser menos preparado que você. A e hierarquia. menos inteligente que você. Aí Acontece. fica difícil, né? Acontece. É difícil, porque aí eles ficam naquela insegurança, entende? Eu tinha um tio, ele faleceu agora, que era senador. Então, o meu superior, ele sempre achava que eu queria tomar o lugar dele. Quando eu não queria de jeito nenhum, eu estava querendo era sair do lugar. E ele começou a me perseguir, entendeu? Em algum momento que eu ia na obra, você está aí na obra mesmo? Tá, tire uma foto aí da placa. Tá? Só para você Para confirmar que você E eu está. nunca fiz isso, essa coisa de mentir, porque eu digo que mentira tem perna curta, né? Se eu dizer vou na obra, vou na obra. Eu ia muitas vezes no meu carro. Eu também não gosto daquela dependência. Ah, não tem carro hoje. Ah, o motorista não está com boa vontade de ir. Eu pegava meu carro e ia. Eu não tinha essa besteira, porque a gasolina fui eu que botei. Eu ia. Eu sentia necessidade, eu ia. Você ia. Obras grandes, né? E altamente específicas, porque obras de saúde, né? É uma área bem específica. Eu pegava e ia. Aí quando ele viu que não adiantava desconfiar de mim, porque eu nunca bati fofo, como se diz, ele até se acalmou. Mas aí chegou uma hora que eu não quis mesmo. Aí quando eu ia mudar para Bruno Reis, aí eu digo, é a hora de eu sair, até porque minha confiança era mais com a CM Neto. Aí eu pedi para ir embora, que eu sabia que os cargos de confiança, então, iam todos dançar, né? Não fazer mais Já sentido. sabemos como é que funciona. A gente já sabe como é a dança das cadeiras. Aí isso aí. Mas é isso, então eu sou muito a favor. Eu tenho duas filhas, mas elas dizem que não, que eu sou muito empreendedora, mas que elas gostam da carteira assinada. Todas duas gostam, Ah, todas as duas trabalham tradicionalmente. tradicionalmente. Ah, Uma é concursada, né? E a outra é. A identificação, né? Quem se identifica realmente com o lado empreendedor, mas às vezes a pessoa gosta mais de uma área específica, que às vezes é. Exato. Por exemplo, o médico. O médico é uma função que é muito relevante, e às vezes a pessoa que tem a paixão, às vezes não consegue empreender com o médico. Então começa na profissão. E eu acredito que é realmente assim, pegando com um gancho, até estava em reunião recentemente, e a gente estava falando sobre a questão de profissionais e empreendedores. Todos são relevantes, né? Então, assim, todo mundo tem uma relevância de certo ponto, só que eu vejo que o empreendedorismo, ele não. Ele meio que depende de uma coragem, né? Então, assim, Muita coragem. muita coragem, porque é algo que é instável, não tem uma estabilidade. não tem garantia. Não tem. A garantia é você, é sua constância, sua disciplina. Exato. Garantia é Mas aí você. você tem que ter uma Pedir previdência privada, ter alguma outra forma, né? Com certeza. Até porque hoje emprego não se sustenta. O que eu noto é isso, né? É verdade. Antigamente se ficava nos empregos, olha, meu avô mesmo, quando faleceu, ele tinha uns 2 funcionários fiéis de milênio, gente. Que quando ele faleceu, os meus tios, inclusive, ele deixou muitas casas, deram casas a essas Claro. pessoas, porque é aquela fidelidade que não existe mais hoje. Né? Sim. Mas hoje, atualmente, meu Deus, entra no emprego, sai, é a dança das cadeiras, assim, eu fico olhando. É algo instável, não tem uma fidelidade de Não fato. tem mais aquela coisa daquele emprego que lhe dê uma segurança, né? É verdade. Então, se a pessoa não estiver preparada para estar desempregado, pira, né? Você sempre tem que ter um plano B. Verdade. Acontece isso muito no nosso de vírus? Nós temos um setor específico, que é a produção, que a gente tem colaboradores de 12 anos, de 13, de Olha. 14, a Sugibris tem 15, tem colaboradores de 5 anos, 6, 7. Anos com você. Que é a parte operacional, né? Que é a galera que vai para as casas para fazer as instalações. Aí já tem alguns setores que a gente já não consegue manter essa constância com a equipe, né? A gente busca porque eu acho importante, né? Eu Claro. acredito que é interessante você manter aquele profissional, ver ele crescer junto com a sua empresa, construir uma carreira, né? Ganhar cargos maiores, conquistar as coisas também, né? Claro. Suas coisas, suas casas, seus carros. Um crescimento Fazer uma profissional, faculdade pela empresa. Eu acho isso bastante interessante. Nós motivamos e incentivamos. É um plano de carreira, né? Isso. Então, a gente vem buscando até mudar, ver o que é que a gente precisa mudar na questão da cultura da empresa, para a gente conseguir ter isso em todos os setores da empresa, não só em um ou outro, né? Hoje nós temos Claro. uns 8 setores, 8 a 9 setores na empresa, e a gente quer pegar todos os tipos de público, né?
Mas, assim, com essa experiência, eu já percebi que tem um público específico, né? Que é aquele público que realmente tem a dança da cadeira, como É, você falou. é verdade. Agora, uma coisa assim que eu noto no vidro é a paixão. Quem entra para esse segmento, eu noto que é apaixonado pelo É produto. apaixonar, se apaixona mesmo, porque não é um produto simples, assim, ele é muito técnico. Muito Então, ele tem muitas informações técnicas então, e tem uma variedade É. enorme. Sim. Então, você acaba que, para você começar, você tem que se debruçar em cima dele e Tem que começar a estudar. conhecer. Tem que estudar. Então, quando você conhece, cria aquela intimidade, pronto, você se apaixona. É. E realmente é lindo o processo. A gente já foi para a fábrica que fabrica mesmo o vidro, né? Pega a silica, a areia Pois é, que no espetáculo. forno e você vê ali aquele vidro se formando. É muito lindo. Luiz estava me falando, né, da Norvidros, do Japão, né? No Japão que ela foi. Eles estão Nossa, avançados. anos-luz na frente, né? É. Menina, essa coisa de placa solar, a própria placa do celular, né, que é uma antena, que já transmite, é muita informação e Tem muita fachadas evolução. de vidro, como a gente vê várias fachadas de vidro, mas tem fachadas de vidro que já tem ali a energia solar, né? Solar, é. A fotovoltaica que eles colocam e Isso. já tem a E energia na solar. janela também, nas Na quadrilhas, tipo janela também, né? Isso. É uma tecnologia, assim, muito avançada. Plena evolução, né? Aqui no Brasil, eu acho que não tem nem 70% do que você encontra lá fora, né? Não tem, não Pois é. tem. Apesar que é um mercado que vem mudando muito, né? Toda vez que a gente chega na feira, tem mudança, tem Novidade. coisas novas, tem novidade. Mas a gente sabe que sempre tem como melhorar mais, né? Sim. A gente vê nosso vizinho, né? Pois é. A gente veio pro nosso vizinho. Essa última feira que Heloíse foi, é uma feira extensa, acho que começa em abril e vai até o final do ano. Ela me falou isso. Aí passa por diversos segmentos. Diversos Aí quando chega na área de construção civil, a gente até conversou um pouco, ela me contou um pouco como foi. A gente pretende ir juntas numa próxima. Tem que ir, é. Porque sempre tem novidade. Ela já foi para algumas Ela e me sempre tem novidade. Ela traz os robozinhos dela, as máquinas, compra. É bem interessante. Aí toda vez ela já compra um equipamento. Já Porque compra hoje a equipamento. mão humana quase não pega mais no vidro, né? E eu acho É. isso espetacular. Tá os humanos ali na sala, no computador, É. né? Medindo tudo, observando, E os olhando cortes, a qualidade. né? Os cortes. Vídeo de ateado, eu fui do tempo que era um artista plástico que a gente pedia para desenhar. Eu sempre usei muito vidro em porta de armário, porta de armário de cozinha, a própria porta divisória. Sim. Gostava de fazer com desenhos, contratava artista plástico para fazer. E depois aquele jato de areia jateado, literalmente, né? Hoje a gente já tem até o adesivo jateado. Também. Né? E a tecnologia para fazer todo o desenho, todos os recortes, Isso. tudo computadorizado. Além de- Jogou o projeto, já foi, né? Além de fazer o jato liso, que é aquele que vai pegar toda a estrutura do vidro, você pode colocar um desenho, uma imagem de uma pessoa, frases. É bem bastante interessante. Eu sempre fui muito curiosa com vidro. Há anos atrás surgiu o Encol Decora, que foi depois uma versão similar da Casa Cor, né? Sim. Encol Decora. E aí eu peguei uma varanda. Eu cheguei um pouco atrasada na hora da escolha e disse, poxa, me ferrei. Peguei uma sacada. O que eu vou fazer com isso aqui? Quase que eu desisto. Porque eu fazia todo o decorado da Encol, né? Mas, enfim, a pessoa que foi organizar o Encol Decora meio que fez uma pegadinha. Avisou o horário errado e eu cheguei um pouco atrasado. Já foi uma coisa meio que intencional. Depois Oh, eu descobri. Jesus. Aí eu disse, bom, vou fazer desse limão uma limonada. Aí eu disse, vou fazer transparência, já que eu não posso avançar. Botei o piso em vidro. Era um sanduíche. Aí, na época eu consultei um técnico. O piso de vidro embaixo era uma jardineira, embaixo que eu digo a 3 metros abaixo, não andar de baixo. Eu aí criei um jardim com um lago de carpas. Ficou a coisa mais linda. Quer dizer, Imagina. meu espaço era pequeno, mas Criou uma amplitude, Amplitude. porque o vidro tem esse poder, né? De Exatamente. ampliar, deixar o ambiente mais Pô, clean. então quando você chegava era mais ou menos a largura aqui dessa mesa, porque era uma sacada, como eu digo, não era uma varanda, entendeu? Aí eu consegui cavar, fazer um nicho nessa lateral, botei uma escultura de Osmundo Teixeira, usei Ibratim, que foi a primeira vez que se usou Ibratim para interiores, foi um sucesso, aumentou em 30% as vendas da textura da Ibratim, chamada unha de gato. Trouxe as carpas de São Paulo, foi um sucesso. Aí as pessoas chegavam no living do arquiteto mais que se achava o poderoso tal e tal, e todo mundo chegava e dizia assim, cadê a varanda com piso de vidro? Ninguém nem olhava para o living, nem a Já sala de ia jantar, já ia focada ali. focar. Foi uma ótima percepção, né? Ter a visão de trazer realmente esse espetáculo. Pois é, exatamente. Então eu criei uma experiência, né? As pessoas iam, era um espaço pequeno, mas aquela sensação de pisar num piso de vidro, Inovadora. olhar lá para baixo e ver um jardim de carpas, entendeu? Um jardim oriental. Ficou assim, foi um sucesso. Então eu digo toda hora, você não pode ganhar o prêmio luxo
ganho-prêmio em criatividade, né? Sim. Eu vejo que esse perfil nosso empreendedor acaba nos impulsionando a ter essa resiliência, né? Essa resistência de sair moldando, porque a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia, né? Exato. Tendo que nos mudar várias vezes, inventar, criar. Então, quando chega um momento desse, a gente justamente faz isso, pega um limão e transforma numa limonada. Exatamente. É como você diz, quem já tem o espírito empreendedor vai em frente. A criatividade tá à tona, né? Exatamente. E lhe dá a coragem, né, de você ir buscar alguma outra coisa, né? Além do horizonte, vamos dizer assim. Porque acho que é um caminho que você percorre e que você, tipo assim, aconteça o que acontecer, você vai lembrar e vai conseguir percorrer novamente. Por mais que não seja idêntico, né? São novos desafios. Sim, novo Mas desafio. muitas coisas são parecidas. E você tá ali, ó, você teve aquela experiência, você viveu, então você tá na sua memória e você vai conseguir. Exatamente. O importante é isso, coragem, né? A maior habilidade é essa, a coragem e a adaptabilidade, saber se adaptar, né? Se mudar. Exatamente. Como você falou, transformar o limão em limonada. Exatamente. Mas você, no futuro, né, pretende entrar, né, para a empresa, já com suas experiências. Então, não faz muito parte do plano. Faz muito parte do plano, É que eu não me identifiquei muito com o nicho de vidraçaria, não no sentido de que não é um nicho bom, eu acho incrível. É, muito bom. Eu vejo eles, acho incrível. Mas, assim, eu sinto que eu executando, eu não conseguiria exercer algo tão eficiente quanto eles. Então, Sim. porque eu gosto do digital, entende? Eu gosto de ficar 100% em questões de entendo. entrega, Certo. marketing, marca. Então, assim, eu pretendo trabalhar a marca deles, sim, com certeza. Mas de Só- outra forma, né? Só de outra forma, exatamente. No caso, só para expandir geração de demanda, mas não em executar o vídeo e tudo mais. Porque não faz parte do que eu me identifiquei. Mas, óbvio, acho uma área incrível. Eu vejo como é que eles se inovam, como é que eles buscam crescimento. Sim. Eu admiro muito eles dois. Admiro muito. Mas eu lhe entendo, é porque tem também a parte do material humano, que você tem que lidar com muita gente, né? Também tem Tem a isso. parte física também, porque tem que ter uma instalação, né? Como Sim. vocês têm uma boa Uma loja. fabricação. Fabricação, é muita coisa Então, envolvida. é uma indústria praticamente, É uma né? É indústria. uma indústria. Porque a gente compra a matéria-prima, que é o vidro, que a gente pega com o Luiz. Sim. Aí tem o alumínio, a gente compra os acessórios e lá na empresa a gente monta. Então Pois a gente fabrica. Então é E tudo. depois vai Fabrica, instalar. montagem, instalação. É muito processo envolvido. É, muito processo. Eu entendo ele, porque hoje eu noto que os jovens estão muito mais nessa pegada online, né? Virtual. A minha filha, a mais velha, ela trabalha na Track and Field e ela coordena lojas no Brasil todo. Então, é quase tudo virtual. Ela Verdade. viaja de vez em quando. Quando vai uma loja nova Eu gosto inaugurar. muito dessa marca. É muito boa É, as roupas. eu também adoro. Então ela adora, porque é a cara dela isso. Ela se sempre identificou. gostou, se identificou. Agora eles fazem as coisas presenciais, né? Como eu digo, na hora de inaugurar uma loja, as corridas que eles fazem também para um entrelaçamento maior entre clientes. Mas ela ama o que ela faz. Eu vi que eles têm um Instagram só para esses eventos, né? Tipo corridas. Eu tava dando uma olhada. É muito legal. E ela realmente se deu muito bem. É que o princípio eu segue o mesmo, basicamente. Para construção de marca, tanto no digital quanto no físico, é o mesmo princípio, né? É. Tem alguns pilares, que é a fisicabilidade, que é o conceito de o que é que está sendo demonstrado, porque, querendo ou não, mesmo no digital, vai ter algo físico sendo mostrado. Então a gente tem um pilar, que é a fisicabilidade, a emocionabilidade, que é qual emoção aquilo gera. Enfim, todos esses princípios que tem, moralidade, enfim, eventualidade, cada um desses pontos, né, que demonstra o que uma marca tem como pilar, ela tá tanto no físico quanto no digital, né? Tanto que atualmente a gente está gerenciando mais de 700 mil seguidores, né, no Olha, total. que bacana. E cada aspecto que a gente veio aprendendo do processo, do zero até chegar nesse ponto, foi o quê? Que o que vence não é nem por estar somente no digital, mas é por ter uma personalidade forte por trás, sendo a marca com alguém ou não. Então, Sim. por exemplo, a Sugivídeos tem a Silvia e o Sérgio apresentando, né? Isso. Não é só algo intangível, mas vamos pegar a Nike, por exemplo. A Nike não tem, então eles colocam algo além. Então eles têm lá Just Do It, que é apenas faça. Eles criaram até uma nova campanha recentemente, que é poucos são os vencedores, né? Ou seja, vencer não é para todos. Sim. Aí criou até uma polêmica, mas enfim. Então sempre tem uma personalidade por trás, né? Que gera uma emoção. Então é basicamente isso. Eu acredito que o digital ele tem um poder muito forte, só que o físico também não está muito atrás ainda. Né? Verdade. De fato. Eu acho que ambos são importantes. De né? fato. Agora, sabendo dar o contraponto, como você está falando. É verdade, porque assim, o poder de alcance do digital é muito imensurável, é muito além do físico. Exatamente. Aqui também no estúdio a gente tem Yasmin e Thomas que cuidam mais dessa parte, né? De marketing também, de digital, de análise de marcas e engajamento. É importante, né? Hoje todo mundo tem que ter essa pegada. Com certeza. Eu digo sempre aqui, gente, que o tempo é padrasto.
A gente às vezes quer conversar até amanhã, mas Padrasto. a gente tem que ter um time por conta dos próprios mecanismos digitais, né? Que tem um time adequado, o Instagram, o YouTube. Então, infelizmente vamos ter que encerrar. As portas estão abertas para a hora que vocês quiserem. Agora eu queria, assim, de cada um de vocês, uma mensagem sobre empreendedorismo. Silvia fala primeiro, depois Gustavo, para os nossos espectadores. Ah, sim. Sobre empreendedorismo, né? Não desistam. A mensagem é não desista, que realmente não é fácil, né? Mas é possível. Então, eu falo muito sobre isso porque eu tenho muitos amigos empreendedores, né? E eu vejo que muita gente às vezes desiste no meio do caminho e eu fico ali motivando, não desista, é assim mesmo, é difícil, insista, estude, vai se capacitar, peça ajuda. Às vezes uma amiga, um amigo que já é empreendedor há um tempo, então às vezes tem uma planilha que resolve aquele problema que você está ali batendo a cabeça. Então essa questão de você não desistir, pedir ajuda mesmo, sabe? Fazer uma ligação, mandar uma mensagem, pulsar no Instagram, no YouTube, pedir uma ajuda, eu não estou conseguindo fazer isso. Um contador, às vezes, você tem um amigo contador, eu tenho amigo de quase todas as áreas, né? Tem então, que ter. eu sou muito de dar suporte a meus amigos quando precisa, e eu também sou muito de pedir. Eu não tenho problema em, eu não sei. Ter humildade para... Hoje mesmo eu liguei para um amigo meu, John Rick, ele não é nem um contador da minha contabilidade, que ele saiu para colocar dele. Eu estava com uma dúvida, sem conseguir fazer uns cálculos. Meu amigo, vinha cá, como é que eu faço isso? Você tá achando o que disso que eu fiz? Você acha que é certo? Então, tipo assim, é ter essa humildade mesmo de chegar para uma pessoa que tem um conhecimento que você não tem e pedir ajuda. Então, o conselho é não desista. E quem tem vontade, crie coragem, porque E avance, né? vai dar certo, vai dar certo. Com certeza, eu concordo com você. Sim, sim. Assim, não é uma receita de bolo que vai ser igual para todo mundo, mas como o Gustavo comentou, os princípios são os mesmos. Os mesmos. Se não quebrar os princípios, não tem como dar errado. Vai dar certo. É verdade, ele está certo. E aí, Gustavo, o que você diz aí a nível de empreendedorismo pra gente? Que mensagem? A mensagem que eu tenho a dizer é sobre a criatividade, né? A gente não ser mais do mesmo, pensar diferente. Então, assim, buscar não trazer algo totalmente inovador, mas trazer mais de si, né? Tem até uma frase que eu acho muito interessante, que é a seguinte: se tudo que eu faço tem eu, cadê eu naquilo que eu faço? Ou seja, por exemplo, você criou esse podcast aqui, toda a estrutura, mas assim, eu percebi que tem alguns pontos únicos que pode ser algo seu, né? Que você se identifica, como as flores, a planta, a natureza. Então, assim, onde está você naquilo que você faz? Se você mexe com vidro, qual que está a sua essência? É algo que você se identifica. Assim como você falou, né? Que você viu a oportunidade de criar um ambiente mais forte por conta de uma visão que você teve. Então, assim, criatividade, personalidade e inovação, para mim, são conceitos interessantes para quem empreende. E necessário, né? Porque, assim, o mundo tá cheio de mais do mesmo, pessoas que pensam iguais. Então, eu estimulo as pessoas a pensarem diferente. Não como todos pensam, mas sim da forma que você na forma única que você realmente tem como compreensão das coisas, né? Muito bom. É isso. Muito bom. Eu digo toda hora, não seja um caminhão de japonês, tudo igual. Você tem que se inovar, né? É verdade. E só para fechar aqui, eu vou contar uma coisa engraçada, que por sinal esse meu amigo tá me aguardando essa semana para eu ir lá num local que ele está instalando uma exposição. Ele fez uma vez uma festa das bruxas, aí disse, todo mundo é para vir de preto. Eu tinha ido num outro evento que você tinha que ir de vermelho, não me lembro se era na festa para Santa Bárbara, alguma coisa assim que tinha a ver com vermelho. Quando eu cheguei em casa para pegar as minhas filhas, desça aí que eu já estou atrasada. Elas desceram. Mãe, você tinha que ir de preto, você esqueceu? Festa das bruxas. Aí eu olhei e disse, sim. E a maçã tá onde nessa brincadeira? Aí eu fui todo mundo de preto e eu fui vermelho. Cadê a maçã na história? Pontinho vermelho, cheguei lá. Aí quando cheguei, o segurança me disse, espera, a senhora não pode entrar porque a senhora está de vermelho. Ele chama aí o dono da festa, que ele é artista plástico, ele vai entender. Ele veio de lá e disse, não me crie problema, já lhe liberei, pode entrar. Fiquei só eu de vermelho na festa. Destacou total. Exatamente. Então tem atitude, Que né? legal. Coragem para pensar essa diferente. Coragem de ser diferente, né? De fazer algo novo. Sempre fui assim e me dei bem ao longo da vida, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? Pois é. Que bom. Então, gente, muito obrigado. Aqui já falei mais uma vez, vou falar. As portas abertas para a hora que precisarem. E aí, quem sabe, novas conexões com o Gustavo aí também no podcast dele. Gratidão. Sim, Celeste, Com certeza. Sim, vamos lá, vamos lá. Próximo é Muito seu, hein? Obrigada, gratidão, Celeste. Foi um prazer. Obrigado, Gratidão, gente. Celeste. Aguardem, viu? Vocês vão gostar.